Olá, hoje nós estamos iniciando uma nova série para o YouTube. Essa série vai se chamar O Fim dos Tempos. Eu me proponho aqui, nesse momento em que estaremos juntos, a responder questões que são feitas, perguntas que são feitas cotidianamente entre as pessoas e muitas dessas chegam até a minha pessoa. E quando chega, eu procuro responder. A intenção é fazer isso de forma muito simples, muito clara, de fácil entendimento, porque às vezes os textos que se referem ao fim dos tempos são textos um pouco difíceis de se interpretar e dependem assim de uma ideia, de um conhecimento hermenêutico um pouco maior. Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre o medo. Porque a questão do fim dos tempos, ela é muito melindrada porque as pessoas têm medo. Têm medo do que será, têm medo do que vai acontecer, têm medo do futuro. Então me proponho aqui responder 4 questões, basicamente. Uma é a questão do medo, a outra é a questão que eu esqueci qual é. A few moments later. Da morte e da Bíblia. Então me proponho aqui a responder algumas questões. A primeira delas é o medo. O medo é o grande problema da humanidade, né? E o medo, ele se manifesta de muitas formas diferentes. O principal de todos os medos é o medo da morte. Então, quando a gente fala de um futuro que nós não conhecemos, do fim dos tempos, esse fim dos tempos ele se manifesta no fim da vida de cada pessoa, minha ou a sua, é o fim do nosso tempo aqui na Terra, e se refere também escatologicamente ao fim dos tempos, como o fim da nossa era, o fim da Terra, de uma forma geral, como nós a conhecemos. E o medo faz com que nós tenhamos a dificuldade de estudar e de entender esse tema. Como eu disse, o principal medo é o medo da morte, porque a morte coloca o ponto final na nossa existência, segundo alguns, há controvérsias. Então a morte, ela limita a existência aqui na Terra. E eu preciso também desmistificar o medo e o medo da morte, para que nós não sejamos tolos ou ignorantes, e às vezes a falta de conhecimento nos impede de estudar, de nos aprimorar, de gerar fé no coração e de ter uma expectativa melhor daquilo que vai acontecer. Então o medo da morte, esses medos eles precisam ser aniquilados na nossa vida e no lugar deles surgir uma confiança, uma fé inabalável de que dias melhores virão. Aliás, num tempo em que muito se estuda a respeito dos ciclos, quando um ciclo termina, é porque um novo ciclo começa. Mesmo quando o ciclo da vida termina, um novo ciclo vai se iniciar. Mesmo quando a sua vida termina, se por acaso ela terminar aqui nessa terra, antes da volta do Senhor Jesus, ainda assim um novo ciclo vai se iniciar após esse término. E eu queria compartilhar então a palavra para poder responder esse texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Quando nós temos a ignorância, quando nós não conhecemos a esse respeito, nós convivemos com tristeza, com dor a respeito da morte. Paulo diz que eu vos escrevo para que justamente você não viva isso, não sofra isso. A Bíblia diz em dormem. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a partir da vinda de Jesus e da sua obra consumada, aqueles que são crentes, aqueles que têm já uma fé estabelecida na obra de Cristo, não morrem, mas dormem. É um sentido de que não coloca final a uma existência, mas é simplesmente uma vírgula e que algo novo vai começar, vai se iniciar a partir daquele momento. Então nós não morremos, nós dormimos em Cristo. O seu ente querido que partiu em Cristo, ele não está morto, ele não está aniquilado, ele não deixou de existir, ele está vivo ao lado do Senhor Jesus. E nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. Na cruz, quando Jesus ele é abordado por aquele ladrão, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde ali algo maravilhoso, ele diz: hoje, ainda hoje, veja, nesse tempo, hoje, naquele dia, você estará comigo no paraíso. Então a vida, o ciclo da vida daquele homem terminaria, mas ainda no mesmo instante em que um ciclo termina, o outro se inicia. Ele dormiria para essa terra, mas como ele manifestou fé em Jesus, ele acordaria do sono numa outra era, num novo momento, ao lado do Senhor, num lugar que o próprio Jesus chamou
de paraíso. Então, não perca a esperança, não seja como os incrédulos, mas tenha esperança de que a morte não é um fim. Para nós, apenas dormimos, mas nem todos dormiremos antes do final dos tempos. Pois a Bíblia diz assim na sequência: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque existem dois tipos de pessoas quando Jesus voltar a essa terra: aqueles que já dormiram, que já estão com ele, voltarão com ele, e aqueles que estarão vivos aqui na terra, e esses subirão para se encontrar com Jesus nos ares. Seja como for, a nossa expectativa para o fim do mundo não é uma expectativa de medo, de terror, medo do anticristo, medo da besta, medo da perseguição, medo da grande tribulação. Palavras essas que são comuns a quem já procurou saber alguma coisa a esse respeito. Quando nós vivemos um tempo como esse de pandemia, é óbvio que essa pandemia é um sinal, mas é apenas um sinal, porque outras coisas ainda acontecerão. E em breve o Senhor Jesus voltará. Mas nós não devemos ter medo, não devemos esperar pela morte, não devemos esperar pelo anticristo, não devemos esperar pela tribulação. A nossa esperança está em Cristo. Eu aguardo o dia em que Ele vai voltar. Eu aguardo o dia em que Ele vai me chamar. Essa é a minha esperança. Essa é a palavra de Deus. Então, quanto ao fim dos tempos, não tenha medo. Não tenha medo nem da morte. Mesmo que ela chegue, se Jesus demorar um pouquinho mais, ainda assim você apenas dormirá com Ele. E muitos, todos nós que estamos vivos hoje, não devemos esperar a morte, não devemos esperar o mal, não devemos nos basear no medo, não devemos ficar olhando para a grande tribulação, para o Armagedon, mas devemos esperar a volta de Cristo nos ares, quando Ele vai nos arrebatar e nos levar para viver eternamente com Ele. Espero que tenha, assim, tirado esse medo do seu coração e respondido a essa questão que tanto implica na nossa paz e na nossa vida cotidiana. Então olhe para as circunstâncias com esperança e espere. Qual é a sua maior esperança? Jesus vai voltar e Ele vai vir para buscar você, para que aonde Ele estiver, como Ele disse lá no Evangelho de João, você esteja também, nós estejamos também. Deus te abençoe.